Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Hoje retomamos a nossa rubrica Comentário Global com Paulinho Costa, trazendo um tema que nós achamos de grande importância para todos nós como moçambicanos. Refiro-me à auscultação pública nacional e na diáspora no âmbito do diálogo nacional inclusivo. E nós já avançamos que pretendemos discutir tudo menos nada. Não vamos mascarar nada, queremos discutir fatos. Eu nunca pedi o que lhe vou pedir agora. E se eu peço, é porque considero extremamente importante, não apenas para mim, mas principalmente para todos nós como moçambicanos. Por favor, não saia deste vídeo antes de chegar ao final, porque lá no finalzinho vamos ter o resumo de tudo quanto nós pensamos em relação a este diálogo público nacional inclusivo. Mas antes de avançar, preciso de pedir imensas desculpas aos mais de 3.200 amigos inscritos neste canal, pelo fato de ter passado muito tempo sem conseguir publicar vídeos. Tudo deveu-se a saídas a trabalho e saídas longas que não me permitiram fazer essas gravações. Mas fica aqui a confirmação de que continuamos comprometidos com o canal. Passando agora então para a auscultação. Entrando agora na auscultação pública e tratando das questões prévias, todos nós certamente precisamos de nos dar conta de que estamos num momento especialmente diferente desde a proclamação da independência nacional até a introdução da democracia multipartidária. Na verdade, o que se trata neste diálogo nacional não é mais um assunto político, é muito mais do que isso. Neste diálogo está em causa a democracia, o desenvolvimento, a justiça, a distribuição equitativa das riquezas, a paz duradoura, a harmonia social, igualdade de oportunidades, direitos e liberdades coletivos e individuais, direitos políticos, direitos civis, em suma, é assunto de todos nós e que deve ser assumido por todos nós com a responsabilidade que merece. Mais importante ainda, que deve servir de incentivo para a participação de todos nós, tem a ver com o fato de que o resultado deste diálogo nacional não vai afetar apenas aqueles que nele participam, mas igualmente a todos nós, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos e por aí vai. Por isso estamos diante de uma única e soberana oportunidade de darmos o nosso contributo para desenhar um novo rumo da nossa nação. Entretanto, talvez diga, doutor, mas eu nem sequer estou lá na equipe técnica, nem no grupo de apoio. Eu queria tanto lá estar para contribuir melhor como acadêmico, estudioso, disto ou daquilo. O fato é que você não está lá. Não foi confiado esta missão pelo seu partido ou pela sua organização. Eu também não estou lá, nem sequer concorri para lá estar. Mas estou agora fazendo a minha parte e vou continuar a fazê-lo. Fato é que você precisa contribuir e ponto final. Se não for por você, então faça pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas crianças que estudam sentadas no chão, pelas viúvas, pelas pessoas famintas, pelos portadores de alguma deficiência. Dê um pouco de suas ideias para o bem-estar da nossa nação. Agora a questão é como fazer isso, como participar. O próprio presidente da República de Moçambique, Dr. Daniel Chapo, disse que ninguém precisava de meter sequer um requerimento ou uma carta para entrar lá nas salas de debate. O próprio líder também da oposição, o senhor Albino Forquilha, também frisou isso. Então, faça a verdadeira caça a esses eventos ou oportunidades e divulgue suas ideias em relação a esta temática. Entretanto,
se tiver oportunidade para participar num debate televisivo, faça isso. Se puder escrever, escreve. Grava um vídeo e publique. Certamente, os que estão integrados nas equipes vão receber essa informação e vão utilizar suas ideias. Eu tenho certeza, por exemplo, que estas ideias que estamos aqui a debater, aqueles que participam lá, vão receber e vão integrar. O que importa não é quem faz chegar essas ideias ou como chegam lá, mas sim que simplesmente elas cheguem. Quanto a nós, existem 3 grandes áreas onde as mudanças não podem falhar. Agora, se realmente pretendemos dinamizar cada vez mais o nosso país, precisamos, em primeiro lugar, identificar os principais nós de estrangulamento que imperam a dinâmica nacional e termos coragem bastante para atacar o mal pela raiz. Neste caso, e nas áreas que nós falamos, são várias as raízes que devem ser identificadas em primeiro lugar e nós vamos identificar uma a uma neste canal. Agora veja alguns dos exemplos dessas raízes onde nós devemos ficar. Em primeiro lugar, os poderes excessivos do Presidente da República, depois os poderes incipientes ou insignificantes adstritos ao Primeiro-Ministro, a interferência, ainda que legal, do Poder Executivo em relação aos outros poderes dos outros órgãos de soberania, como tribunais, incluindo o Conselho Constitucional, o Ministério Público, a Assembleia da República, e a interferência noutras instituições públicas, como é o caso das universidades. Nas questões eleitorais, temos problemas institucionais das entidades de administração eleitoral a ser resolvidos a nível da revisão legislativa. Os problemas da legislação eleitoral e processual eleitoral são também outras raízes que devem ser removidas. Então, o que deve ser feito para melhorar o cenário que nós colocamos agora? E por quê? Primeiro, devemos ter a coragem de reduzir os poderes do Presidente da República, atos que só são possíveis com a revisão da Constituição da República de Moçambique, devendo, para o efeito, ser retirado, dentre outros poderes, a nomeação pelo Presidente da República do Presidente do Tribunal Supremo, do Presidente do Conselho Constitucional, do Presidente do Tribunal Administrativo e os Vice-Presidentes do Supremo. Também os poderes de nomear o Procurador-Geral da República, o Vice, conforme indicados nas alíneas G e H do artigo 158 da Constituição da República de Moçambique. E ainda é preciso retirar do Presidente da República o poder de nomear e exonerar os reitores das universidades estaduais, conforme resulta da linha B do número 2 do artigo 159 da Constituição da República de Moçambique, passando tais poderes, em geral, para os seus respectivos pares através de eleições internas. Também precisamos de fortalecimento dos poderes do Primeiro-Ministro. E ainda assim, precisamos de resolver 2 grandes problemas. Um de âmbito institucional, que tem a ver com a existência da Comissão Nacional de Eleições e também do STAI, e o outro que tem a ver com a legislação processual eleitoral. Na verdade, o que temos a nível institucional tem a ver com o fato de que existe uma instituição auxiliar, no caso é o STAI, porém a desempenhar as funções principais de uma eleição, como é o caso de credenciar os interessados, contratar a mão de obra eleitoral, produzir relatórios, transportar tudo e todos no âmbito do processo eleitoral e muitas das vezes sem supervisão da própria Comissão Nacional de Eleições, a contagem
e todos os atos principais de um processo eleitoral. E, em contrapartida, a instituição principal, que é a Comissão Nacional de Eleições, parece desempenhar as funções secundárias ou formais do processo. Por exemplo, receber os relatórios feitos pela instituição que indicamos acima, caso está, e anunciar o trabalho que foi feito por aquele, que muitas das vezes nem conseguiu supervisionar a sua realização. Então, parece que temos aqui invertido aquilo que devia ser o funcionamento destas duas instituições. E para ultrapassar esta realidade, nós entendemos que o STAE não deve ser uma instituição autônoma, tanto que pratique atos separadamente da Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, não deve ser uma pessoa jurídica, mas sim um secretariado dentro da Comissão Nacional de Eleições, à semelhança do que acontece, por exemplo, em muitos partidos políticos. Seja como for, a base principal para imprimir mudanças em todo o processo eleitoral está 90% na revisão legislativa. É que, na verdade, se alguém sai de um tribunal condenado por ilícito ou mesmo crime eleitoral e volta diretamente para a sua mesa e continuar normalmente com o seu trabalho ou no seu posto continuar com a sua função, fica claro que é a legislação branda que permite isso. E mais, se os dados contados numa mesa de assembleia ou numa determinada assembleia de voto devem necessariamente passar pela Comissão Distrital de Eleições, pela Comissão Provincial de Eleições, e só depois é que chega a chamada centralização na Comissão Nacional de Eleições, depois de passear, digamos assim, por dias. É porque a legislação permite isso. Contrariamente ao que acontece agora, a legislação eleitoral tem que garantir a celeridade processual eleitoral, garantindo desse modo que os dados obtidos na contagem de uma determinada mesa sejam despachados diretamente para a Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, o resultado de uma eleição deve depender única e exclusivamente, regra geral, de contagem e não de deliberações. As comissões distritais e provinciais de eleições, quanto a nós, devem desempenhar as funções logísticas e administrativas de eleições, que não incluam compilação ou qualquer tratamento de dados eleitorais, sendo que as irregularidades e votos reclamados podem também ser tratados a nível central. O que aqui pretendemos dizer é que a legislação eleitoral deve ser muito severa para com os ilícitos e crimes eleitorais, porquanto este é o único caminho que possa trazer dissuasão para a prática destes atos nocivos que fazem recuar o país em cada ciclo eleitoral. Também precisamos garantir que a legislação processual eleitoral não seja ambígua, de maneiras a que qualquer cidadão possa efetivamente entender quais são os procedimentos que são exigíveis num processo eleitoral, tanto para os cidadãos quanto para as entidades da administração eleitoral e ainda para as entidades que garantem a ordem no processo eleitoral, ao mesmo tempo que as competências dos tribunais de distrito no âmbito do processo eleitoral devem ser nítidas e não assacadas. Com esta auscultação pública, a oportunidade foi criada e disponibilizada a todos e cada um de nós. Cabe a nós a responsabilidade de traçar um novo rumo do nosso país e garantir que as futuras gerações vivam em segurança. Assim sendo, todos nós, como moçambicanos, precisamos entender que as leis, as instituições, sejam elas públicas ou privadas, incluindo os partidos políticos, os próprios processos eleitorais e ainda o saber dos homens,
tudo só faz sentido se puder contribuir para promover a paz, a convivência harmoniosa e garantir o bem-estar de todos nós como cidadãos. O oposto disso é nocivo ou pelo menos deveria ser. Muito obrigado pelo carinho que nos quis dar ao acompanhar esse vídeo até o fim. Dê o seu like. Se gostou, partilhe. Agora, dê também o seu comentário. O que acha? Que mudanças devem ser trazidas com este diálogo político? O que espera fazer passar para os seus filhos, seus netos, com esta legislação que estamos aqui para produzir? Inscreva-se no canal para acompanhar os cerca de 10 temas que nós vamos trazer sobre esta matéria que estamos a discutir. Deus abençoe a todos que querem promover o bem-estar no nosso país e até a próxima.